Olá, meu nome é Antônio Carlos Gonçalves Filho. Eu sou doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também sou um dos organizadores do grupo de Direito e Arte titulado NOMA, que é um grupo que abrange alunos e professores tanto da Universidade Federal do Paraná quanto da PUC Paraná. E tem sido uma experiência maravilhosa fazer parte desse grupo, engajar em discussões sobre direito e arte, envolvendo aqui direito de literatura, direito de cinema, até séries do Netflix, nós já conversamos. E eu confesso estar muito animado para poder continuar nesse grupo, fazer novos eventos, não apenas ano que vem, mas se for possível até mais tempo do que isso. E hoje, particularmente, eu estou aqui porque a professora Miriam, uma das organizadoras principais do NOMA, convidou todos nós que fazemos parte desse grupo a fazer um pequeno vídeo falando sobre um filme natalino que é importante para nós. Um filme que seja interessante para discutir a respeito e que tenha alguma significância pessoal. Eu tenho vários, eu confesso, são vários filmes de Natal que são importantes para mim, na verdade. Eu posso falar de Como o Grinch Roubou o Natal, eu posso falar de Gremlins, eu posso falar de Duro de Matar, eu posso falar de Batman Retorno, que tecnicamente é um filme de Natal, porque se passa no Natal. Não tem nada mais natalino do que ver o Batman colocando uma bomba na cueca de um cara forte do circo e explodir o cara. Isso que eu chamo de espírito de festas. Enfim, mas eu confesso que entre vários vai e vens, o filme que mais me chamou a atenção para falar a respeito acabou sendo a minha adaptação a minha adaptação favorita da minha história de Natal favorita. Eu estou falando nesse caso de a adaptação em si seria uma adaptação de um conto de Natal, ou A Christmas Carol, de Charles Dickens, publicado originalmente em 1843, com o nome original de A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas, que significa uma canção de Natal em prosa, sendo uma história de fantasmas do Natal. Existem adaptações desse livro há muito tempo, e existem inúmeras adaptações. Para você ter uma ideia, a adaptação mais antiga no cinema de Uma Canção de Natal data de 1901, chamada Scrooge or Marley's Ghost. Ou seja, as pessoas têm adaptado para o cinema Uma Canção de Natal por tanto tempo quanto existe cinema, praticamente. Mas eu confesso que, se for escolher uma adaptação dessa história que eu diria que é a mais tocante, a minha favorita, e que também é um lindo filme natalino, é esta aqui, que vai estar ao contrário por causa da câmera, mas o que fazer o quê? É esta aqui. O Natal dos Muppets, de 1992. A história segue a mesma trama do livro original, só que com Muppets. A história de um conto de Natal, para aqueles que não são familiarizados, é a história de Ebenezer Scrooge, um homem rico, incrivelmente avarento, amargo, ranzinza, que uma noite é visitado pelo fantasma do falecido parceiro de negócios dele, chamado Marley, que fala que ele seria aquela noite visitado por três espíritos, que seriam os espíritos do Natal passado, os espíritos do Natal presente e o espírito do Natal futuro. E depois de passar por uma viagem pelo passado dele, pelo presente e por um possível futuro, Ebenezer Scrooge muda. E tenta mudar, aliás, e passa a se tornar uma pessoa melhor. É uma história interessante por vários motivos.
eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu consigo pensar sobre um conto de Natal é como conversa sobre como nós nos relacionamos com o tempo e sobre como somos alterados por ele, de várias maneiras possíveis. As representações são muito bonitas, na verdade. E Charles Dickens teve uma sensibilidade incrível de passar a personalidade de cada fantasma e o sentido de cada fantasma. O passado, ele é algo que nós podemos apenas assistir passivamente, porque são eventos que já passaram. Então, quando o Ebenezer Scrooge vê um evento do passado dele na qual ele se arrepende, não há nada que ele possa fazer a não ser assistir ele passando de novo. Ele queria, agora mais idoso, ter feito algo diferente naquele momento, mas ele não fez. E ele passou muitos anos sentindo o peso dessa decisão. O Natal presente, ele é, bom, o agora. Ele leva o Ebenezer Scrooge não para ver a vida que ele já viveu no passado, mas a vida das pessoas ao redor dele. E como cada um deles está experimentando Natal, inclusive um dos empregados dele que estava com um filho muito doente, que tinha uma grande chance que esse filho fosse morrer. E por fim, o Natal futuro, ele é uma figura sombria, uma figura encapuzada e uma figura misteriosa que leva Ebenezer Scrooge para uma possibilidade de futuro, uma possibilidade de como seria o fim dele caso ele não mudasse suas atitudes. Então, por que isso é importante e ainda mais importante de tudo, por que é tão importante contar essa história com Muppets? Bom, a última pergunta é mais fácil, na verdade. Porque Muppets são adoráveis. É muito mais interessante você ver essa história sendo contada quando o sapo caca um personagem. E no caso de O Natal dos Muppets, ele tem uma significância muito interessante em termos de produção, porque esse foi o primeiro filme dos Muppets que seria feito depois que Jim Henson, o criador dos Muppets, faleceu. Então, de certa forma, essa era uma tentativa deles mostrarem de toda a equipe mostrar que eles eram capazes de ainda fazer filmes interessantes, ainda de fazer coisas interessantes com esses personagens, mesmo com o criador dos Muppets, o grande idealizador desses personagens já falecido. E é uma versão maravilhosa. As músicas são todas lindas. Os personagens que eles escolhem para ser. O Muppet que eles escolhem para ser cada personagem eu acho perfeito. E eles fizeram a escolha de colocar Michael Caine, o ator britânico, um dos maiores atores britânicos de todos os tempos, para fazer o papel de Ebenezer Scrooge. E até hoje eu acho que ele é o melhor ator a já a interpretar esse personagem em qualquer mídia. Dito isso, curiosidades à parte. Qual é o interesse de falar sobre o conto de Natal? Por que esse conto se mantém tão vivo, mesmo depois de tantos anos depois de ter sido lançado originalmente? Bom, eu acho que, pelo menos para mim, é porque ele fala sobre nossa relação, novamente, nossa relação com o tempo. Nós recordamos o passado, nós vivemos apenas o nosso presente e muitas vezes isso nos impede de ver o presente de outras pessoas, as necessidades de outras pessoas, os anseios de outras pessoas que estão vivendo no mesmo tempo presente que o nosso. E o futuro sempre parece algo cheio de ansiedade e medo, porque você realmente não tem controle sobre ele, ou pelo menos não tanto controle quanto você gostaria de ter. E também fala sobre uso de fantasmas. É algo que eu acho muito interessante nesse sentido, porque fantasmas, no sentido mais literal, costumam ser memórias. Podem ser ótimas metáforas para memórias, para traumas, para coisas que nós procuramos ocultar em nós mesmos, coisas que nós procuramos
Esconder não apenas em nós mesmos, mas no país em que vivemos, na casa onde moramos. A casa assombrada é uma ótima metáfora para a ideia de que nós vivemos em um lugar onde pessoas foram mortas, onde tragédias aconteceram. E ainda assim, e por mais que nós tentemos viver como se isso não estivesse presente, está presente. Essa história faz parte dessa casa, dessa comunidade, desse país, dessa pessoa. E os fantasmas são, nesse caso, sim, formas de expor coisas que estavam para Ebenezer Scrooge ocultas. O fantasma do Natal passado lembrava ele dos momentos do passado que ele gostaria de esquecer, que ele gostaria de não pensar mais a respeito, porque são momentos que lembram ele que ele poderia ter sido alguém diferente do que ele se tornou. O fantasma do Natal presente revela para ele que ele tem empregados que passam fome e que tem filhos doentes que podem morrer a qualquer momento. Que ele tem parentes, família, que ele escolhe ignorar, mas que ainda assim ainda poderiam dar uma chance para ele caso ele se desse a chance de poder interagir com eles novamente. E o fantasma do Natal futuro é aquele anseio, aquele medo que ele procura não pensar a respeito de que quando ele morrer, ele só vai ser lembrado pelos piores aspectos da pessoa que ele se transformou. Os fantasmas existem para nos mostrar coisas que nós procuramos não pensar, não ver. E eles nos assombram porque eles querem nos dizer alguma coisa. E eu acho que esse é um dos aspectos mais lindos, eu acredito, na forma como Charles Dickens conta o conto de Natal. Porque ele usa fantasmas de uma forma que mostra muito bem essa necessidade de refletir sobre quem nós somos, o que somos agora, o que podemos ser no futuro. Mas além disso, daria para ser uma interpretação até mais expansiva disso, eu acho. Quando nós pensamos nossa relação com o Estado, por exemplo, nós não podemos ignorar o Estado brasileiro, por exemplo, nós não podemos ignorar o que esse Estado foi. O Brasil é um país fundado em escravidão, o país é um país fundado em colonialismo, em genocídios, é um país fundado em tragédias. E no presente, existem várias dores necessidades que nós procuramos ignorar enquanto sociedade. Comunidades que nós preferimos fingir que não estão lá. Pessoas com todo tipo todo tipo de preconceito econômico, racial, preconceito de gênero, que nós também preferimos não olhar para, porque o ato de olhar implicaria dizer que nós teríamos que fazer alguma coisa a respeito. E o futuro parece cada vez mais incerto e cada vez mais assustador, e existe essa tensão contínua de que ao final nós iríamos estar condenados a sermos sempre a absoluta pior versão do país que nós poderíamos ser, que nós seríamos engolidos por todo esse racismo, essa desigualdade e esse ódio. Então, o Conto de Natal é uma história que mostra que talvez seja possível trilhar um novo caminho. Que talvez até um homem que tomou todas as decisões erradas, como Ebenezer Scrooge, pode mudar. E que talvez nós, enquanto pessoas, nós como comunidade, nós como nação, ou até além disso, também possamos. E, querendo ou não, o Natal é sempre um momento para reflexão. Pelo menos no nosso calendário, nós como brasileiros, é um momento em que tudo para e se torna um pouco mais difícil não olhar para as coisas como elas estão, como elas foram, como elas são e como elas podem ser.
E eu acho que isso pode ser um pouco assustador sempre, mas também pode ser muito empoderador também. Uma forma de nós olharmos de uma outra maneira o que nós nos tornamos e até criar uma esperança de que nós podemos ser outras coisas, outro tipo de pessoa, outro tipo de sociedade. Então, eu acho que não tem muito a dizer a não ser Feliz Natal a todos que estão vendo esse vídeo. Caso vocês tenham interesse, assistam Natal dos Muppets, porque conta essa história de uma forma maravilhosa e explora essas temáticas de uma forma que me deixou muito surpreso da primeira vez que eu assisti. Esse não é um filme da minha infância, por incrível que pareça, eu assisti esse filme quando eu já estava bem mais velho, mas ainda assim ele me marcou mais do que qualquer outra versão dessa história. E eu acho que essa é uma minha recomendação de um filme natalino. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os membros do Noma que me encorajaram a fazer esse vídeo e que estão assistindo agora. Eu espero que tenhamos muitos trabalhos e muitas coisas lindas esperando por nós no próximo ano e para frente. Então, mais uma vez, Feliz Natal a todos!